Graças e paz a todos da parte de Deus. Queridos irmãos, estamos com mais uma aula. Não estranhe um pouco se a gente falar um pouco mais alto, pelo motivo que eu estou com um probleminha no áudio, tá? Estamos com mais uma aula da nossa EBD Online, que tem por título A Verdade que Liberta. A lição que vamos estudar amanhã, domingo que vem agora, é de número 5, tá? Domingo que vem é dia 4 de maio de 2025. E o texto áureo nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto áureo das Sagradas Escrituras, tá? É um texto áureo das Sagradas Escrituras. Queridos amados, eu queria ler alguma coisa aqui referente a essa questão da verdade, para depois adentrarmos aqui na lição mais aprofundado, tá? Antes de tudo, inscreva no nosso canal, dê o seu like, sua opinião, tá? pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Eu queria ler aqui alguma questão do contraste entre a ética cristã e a ética filosófica, para entendermos um pouco essa questão da verdade. É interessante porque dentro da linha filosófica ou lógica não cabe. A verdade cabe só dentro da linha teológica e bíblica, tá? Por exemplo, a ética filosófica, em sua luta para alcançar o supremo bem, tem levado o homem a teorias absurdas, como prazer, tudo pelo prazer, poder e realização, e etc. A ética cristã, baseada na revelação bíblica, estabelece a vontade de Deus como meta para o homem. Tá? A ética cristã pode levar a ler-se de argumentos filosóficos de modo complementar, mas prescinde deles nas definições do que é certo e o que é errado. Os padrões da ética humana mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. A ética filosófica está sempre variando. Eis aí o grande problema. Tá? O nosso comportamento ético anuncia ou denuncia o cristianismo que vivemos. Tá bom? Poderíamos falar outras coisas variadas aqui sobre ética, mas eu quero me ater nisso aqui para entendermos sobre quem é a verdade que liberta. Que verdade é essa que liberta o mais vil pecador? Então, o texto áureo, a verdade prática, nos diz assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador, tá bom? A introdução da nossa lição nos fala que o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos ver a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém e a resistência dos escribas e fariseus, e também o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. E compreender que Jesus é a verdade encarnada de Deus, que está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo, tá bom? Então, o primeiro tópico nos diz assim: Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém, no capítulo 7 de João, versículo 1, vai dizer que, e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Primeiro subtópico do primeiro ponto, da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia, não é isso? E não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo, como está no capítulo 7, versículo 1. E apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles, ainda não era chegado o seu tempo, o seu momento de se apresentar, mas sobre a orientação do Pai. A gente vai ver isso no capítulo 7, versículo 5, que vai dizer: porque nem mesmo seus irmãos queriam nele, e aí queria que ele se revelasse abertamente, numa hora que não era oportuna. Tá? No versículo 6 diz: disse-lhe Jesus, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Né? Pode ser entregue a qualquer momento, a qualquer um aí, para fazer a maldade muitas vezes outrora. No caso de Jesus era diferente, tinha um momento certo, tempo certo dessas coisas acontecerem. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa do tabernáculo. Está em João capítulo 7, versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. No versículo 14 diz: mas no meio da festa subiu Jesus no templo e ensinava. Ele não deixou de ensinar, não deixou de ir lá, no momento certo. No capítulo 20 de Mateus, versículo 18, ele vai dizer que eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Agora, como condenar
alguém puro, perfeito, santo, imaculado à morte. Obviamente, foram 3 declarações de Jesus que foram transformadas em 3 acusações para levá-lo até ao Calvário. Segundo subtópico, a verdade na festa dos tabernáculos. No versículo 10 e 13, Jesus evitou o assédio, certo, meus irmãos, do povo que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar, né? Capítulo 7, versículo 14 vai dizer isso. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele, entre as pessoas, inclusive os próprios irmãos tinham uma opinião, outros tinham outras. Por isso afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, capítulo 7, versículo 16 do livro do Evangelho de Jesus, escrito por João. Por isso afirmou, né? Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta. Inclusive até hoje, em alguns livros de lá do Oriente, vai acreditar que ele era um grande profeta, né? A mulher disse, veja que és profeta, mas depois foi que entendeu que ele não era apenas um profeta, mas era o Messias. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Isso que estranhavam. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. Como está no capítulo 14, versículo 6 de João, que ele vai dizer que é a verdade. Então, queridos, escute bem. Terceiro subtópico, vivendo na verdade. Como viver na verdade? Em meio a um mundo de tantas mentiras, de tantas declarações e opiniões, e gostos, costumes, mau gosto, né? Veja bem, no versículo 16 e 19, refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do próprio Pai, ele vai dizer, tá? Para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Escuta só, o Senhor Jesus é a verdade, não temos dúvida disso. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa do tabernáculo lá ensinando, e que através do seu Espírito Santo se faz presente hoje em nosso meio. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade de uma maneira plena. Coisa boa é andar na verdade, coisa terrível é andar na mentira, né? A mentira, ela destrói vidas, ela destrói relacionamento, ela destrói muitas coisas. Inclusive o pai da mentira é o próprio diabo, mas o Senhor é a verdade que liberta. Segundo tópico, Jesus, a verdade diante dos escribas. Escute só, meus amados irmãos. Primeiro subtópico do segundo tópico diz, a verdade no episódio da mulher adúltera. E a gente vai ver aí um confronto, né, entre Jesus e aquele povo que está lá. Eles querendo pegar Jesus em falta. No capítulo 8, vamos dizer que ele apresenta uma mulher em ato de adultério, mas é interessante que eles trazem a mulher, mas não trazem um homem que estava com ela. Se foi pega no ato, teria que estar os dois, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele pregava, ensinava sobre o amor, e a lei de Moisés mandava dizer que quem fosse pego nesse ato era para ser apedrejado. O texto vai dizer que Jesus se abaixou, calmamente começou a escrever no chão, mas a Bíblia diz que eles insistiram na pergunta, dizendo que, os escribas faziam, né? Eles insistiam dizendo, pela lei de Moisés, de acordo com a lei a mulher deveria ser apedrejada. Os homens estavam com pedra na mão, com sangue nos olhos. Mas Jesus calmamente, sereno e tranquilo, se abaixa e começa a escrever no chão. Eles acalmaram os ânimos. E é interessante, porque a psicologia vai dizer, os psicólogos, que ninguém sob pressão, muita pressão, tem condição de responder uma situação dessa. Mas Jesus acalmou os ânimos, se abaixou, começou a escrever, e depois ele falou, e dizendo, aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. A Bíblia vai dizer que saíram todos, só ficou Jesus e a mulher. Jesus olhando para a mulher disse, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, também eu não te condeno. Agora tem um detalhe, vai em paz, não repita de novo, não peque mais, tá? Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Olhamos muitos outros, mas esquecemos de nós. Isso é um grande problema da humanidade, do ser humano. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores, somos falhos e que precisamos do perdão e da graça de Deus. Segundo subtópico do segundo ponto, Jesus,
a verdade revelada. Escute bem, o episódio da mulher apanhada em ato de adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Cristo. Você pode falar de qualquer pessoa, de Buda, de Maomé, de Hare Krishna, Sheshanowé, meditação sacerdotal, mas se você falar sobre Jesus, você já impacta. As pessoas já são impactadas, porque Jesus é a verdadeira verdade que liberta. Por isso que ele não falava apenas em verdade, mas ele dizia, e em verdade vos digo. Amém? Eu vos falo verdadeiramente, com todas as palavras. Então isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência deles, a verdade é Cristo. Não é por acaso que ele próprio declarou, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Porque alguém pergunta, mas que verdade? A verdade de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Maquiavel? Não, a verdade de Cristo, a verdade inconfundível, absoluta de Cristo que liberta. Porque vivemos numa época onde as pessoas querem transformar tudo em relativo, em uma verdade relativa, né? Só que Cristo é uma verdade definitiva, absoluta, tá bom? Até mesmo porque quando alguém pega a verdade e transforma em relativismo, né? E torna tudo relativo, esse relativo dele vai passar a ser algo absoluto. Então não pode, a verdade é Cristo. Cristo é a verdade absoluta sobre qualquer relativismo, certo? O errado é o errado e o certo é certo. Preto é preto, branco é branco. Amém? Treva é treva e luz é luz. Esta verdade não é apenas genérica, sabe? Alguém mesmo muitas vezes está enfermo, vai comprar um remédio, mas compra o genérico, né? Aquele que tem a composição, mas não é igual, do mesmo tipo. Cristo não é essa verdade. Cristo é a verdade original, certo? Perfeita, absoluta. Então também não se trata de um caminho qualquer, mas sim de um único caminho. Não é um caminho qualquer, um caminho parecido, não. É o único caminho, a única verdade para alcançar Deus é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Terceiro subtópico do segundo ponto. A verdade que o mundo precisa é uma grande realidade. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, como já falei, né? Alguns vão dizer que os fins justificam os meios, como Maquiavel e outros vão dar outros detalhes da sua verdade. Outros examinam essas verdades na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo, mas na realidade, a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, através de uma pessoa, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com os seus habitantes, tá bom? Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Terceiro tópico e último. Jesus, a verdade que liberta o pecador. No primeiro subtópico do terceiro ponto, diz a verdade que liberta. A passagem de João, capítulo 8, versículo 31 ao 37, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera, certo? Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Vamos ver lá, João, capítulo 8, a partir do versículo 31 ao 38, ele vai falar que Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Não é eu dizer hoje que sou de Jesus e amanhã está praticando diferente. Não é eu falar hoje e amanhã está vivendo diferente, certo? É por isso que no versículo 32 ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? O versículo 36 nos dá a resposta. Se, pois, o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres da escravidão do pecado, do domínio das trevas, tá bom? Você não está livre de pecar, mas está livre do domínio do pecado. O pecado já não nos domina mais, tá bom? Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus.
Lembra no capítulo 15, ele vai dizer que o vosso fruto permaneça. Dessa maneira o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será liberto da servidão do pecado. Versículo 34. Respondendo Jesus disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá bom? Então, portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação à vida do pecador. Não é uma libertação aparente. Não é uma libertação que todo dia precisa estar sendo liberto. Não. Agora devemos permanecer nele para que essa libertação seja genuína. Para que esse novo nascimento seja realmente digno de ser chamado de novo nascimento. Para que haja novas condutas, maneira de viver, de agir, de falar, de pensar, de andar, de se vestir, em tudo, que tudo seja para a glória de Deus, como fala Paulo. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação à vida do pecador. Segundo subtópico do terceiro ponto, o que é a verdade? Eu já falei, a verdade é Cristo. No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, que é hoje, amanhã não é. Dependendo da cultura, dependendo do entendimento, se muda de opinião. Não. Ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras filosóficas. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura do Senhor Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdade, a verdadeira liberdade. Ter liberdade não é andar pelas ruas, não é fazer o que quer, não é beber, fumar, não é adulterar. Ter liberdade é ter Cristo na vida e viver debaixo da autoridade do poder de Cristo, vivendo a vida de Cristo em nós. Isso sim é liberdade, está livre do pecado. Terceiro subtópico do terceiro ponto, verdadeiramente livres. Escute bem, as escrituras sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, todos estão debaixo do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa, meu amado, pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter, que a todo dia vai sendo moldado, e aí trabalhando o fruto do Espírito em nossa vida, como está em Efésios 5:22, tá? 2 Coríntios 5:17 vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo vai dizer. Então a verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Pareça-se com Jesus e tenha plena liberdade. Viva a vida de Cristo e tenha plena liberdade. Seja imitador de Paulo como Paulo foi de Cristo e tenha plena liberdade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então, para concluir a nossa lição, já estamos no final aqui, vamos ler apenas a conclusão. Diz assim a conclusão da lição. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aquele que conhece a Cristo e se mantém a sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado, Satanás. Tá? Conforme lá em Romanos capítulo 6. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Somos livres pelo poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, da palavra de Jesus, de Cristo que liberta. A verdade de Cristo proporciona isso. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer essa verdade. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a ensinar essa lição amanhã, que vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus, tá bom?
Eu quero orar por você, por sua família. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Se inscreve no nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. A próxima lição que vamos estudar vai ser uma lição muito rica e maravilhosa também, que ela tem por título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus ajude. Pai, abençoa cada família, Pai, que tem escutado essa aula. Abre o entendimento de cada professor, de cada aluno, para que tenhamos uma boa aula amanhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Até a próxima.